Qual o processo de lubrificação de um motor a 2 tempos? Muito bem. Distância não superior a... Esse eu errei. Muito boa sorte, viu? Obrigada. Vai com Deus, fique tranquila. E Como é passa que lá é? pra nós. Vai dar certo, vai dar certo. É, tá. Se Deus quiser. Vai dar certo. Viu? Vai com Deus. Tchau. Tchau. Mas ó, se do frio, aquela sensação, olha, fui eu, pronto, tive frio, ok. Olha, 4 cêntimos. Desculpe lá, Sr. Não há problemas nenhum, vá. Tchau, obrigado. Ah, tá bom. Mas já estava ligado quando, se foi quando pôs a pena? Não, Não, já estava já desligado. Sai, pombo. Essa é para não. Quando tens duas. Olá, bom dia. Pronto, saí da escola e já vou andando para o IMT. Fui lá buscar muita merda, que eles dizem que aqui dá sorte. Quer dizer, muita merda para você. Muita merda para mim. Cheguei. Então é isso, galera. Eu vou entrar. Desejo-me sorte. Parece que alguém chegou aqui, hein? E aí, bebê? Bom, infelizmente, eu vou ter que fazer a prova Prática! Quanto? Vem cá, Aí, foi bom? Foi, mas demorou muito. Conta pra gente aqui como é que foi. Eu errei uma, mas foi porque eu errei, eu sabia que eu ia errar. Era difícil, não tinha caído antes, Era não? muito fácil. Não tinha caído antes, é porque ele perguntou. Aquele negócio de português, né? As outras estavam todas fáceis, aí eu fiz, meu Deus. Aí ele fica, você ainda tem tempo. Por que você não volta e revisa suas questões? Ah, Sabe como é, né? não, velho. Tu não fez Reverso, isso não, tu probleminha. sempre faz isso. E um motociclo? Quando? É possível, um motociclo que é possível transportar um passageiro. O local de segurança que eu devo conduzir é no banco, na frente, sentado mais à frente ao banco, no meio do banco ou na traseira do banco. Aí eu pensei, bom, na traseira do banco não é, que eu vou aqui atrás. Aí eu tinha colocado na frente do banco. E aí passei tudo, aí encerrei, aí fiquei, eu vou voltar lá. Aí de novo. Uma moto que é possível eu transportar. Ele não tava dizendo que eu tô transportando um passageiro. Aí eu fui lá e disse, não, eu tenho que sentar no meio do banco pra equilibrar o peso. Sim, eu tenho certeza que foi essa que eu errei, era na frente, tipo, ele não tava perguntando, eu inventei moda, entendeu? Só que toda vez ele inventa moda. Ele não fala qual que tu errou? Não, ele só falou. Imagina, se você acertou essa e você ia reprovar por 2. Não ia provar nada. É essa, eu tenho certeza, que eu tenho certeza. Mas passou, é o que interessa. Não me agonia. Nossa, mas eu queria ter acertado tudo, mas tá bom, né? Oh, coisa boa, Aí, graças a Deus. Já sabe quando é que é a prática? Não, aí eu tenho que voltar lá na escola de condução, pra poder marcar as coisas com a moto grande, que eu ainda não peguei essa moto. É verdade, é só na pequena que você tá. Aí pronto, ele me deu um papel. Nossa, é mó tempão que a pessoa fica esperando lá. A Minta foi aqui conferir se as muitas merdas que a mulher me desejou era mesmo merda, ela tava me zoando. Eu achei que ela tava zoando, mas tá aqui, ó. Aqui em Portugal existe uma expressão para se desejar sorte que é muita merda. Uma das explicações mais aceitas é que no passado, se o evento era bom, haviam muitas carroças nas ruas e o cocô dos cavalos se acumulava. Se houvesse muita merda, era sinal de sucesso. Então é muito usado no meio artístico, teatro, essas coisas. Ah, aí ó.
Então eu fiz muitas merdas hoje, deu certo. Deseja também pro pessoal. Muitas aí, merdas ó. pra vocês, Muitas pessoal. merdas pra vocês, pessoal, na vida de vocês, Na viu? vida de vocês. Muitas e muitas e muitas infinitas merdinhas. Então, gente, esse é um novo dia. Já passaram alguns dias desde a minha prova de moto, da última vez aí que eu falei com vocês. E agora eu tô indo pra mais uma aula prática. E quando chegar lá eu conto pra vocês aí tudo que aconteceu por essa semana e atualizar. Pronto, cheguei aqui, tem alguns minutinhos, então vou explicar pra vocês. Eu passei na prova teórica, né? Graças a Deus. Então agora só resta fazer a minha prova prática. E no caso, eu voltei lá na autoescola no outro dia, porque ela já podia marcar, e aí a gente fica na espera do IMT, né, que é o órgão responsável, marcar a nossa prova prática, porque precisa de um agente para ir, enfim, tem todo um questionamento. Eu tava usando uma moto de 150 cilindradas, e a minha carteira e a minha habilitação que eu tô tirando é para motos infinitas, né, de cilindradas. E agora eu preciso treinar com a moto grande. Ou seja, hoje é a minha aula prática com a moto grande. E eu acredito que hoje, tipo, eu tô supondo, mas eles aqui são bem doidinhos, sabe? Eles mandam a gente sozinho. Eu não sei se eu já expliquei isso, mas a gente vai sozinho na moto, andando no trânsito normal. Eu devo ter falado isso porque é meio chocante. Então a gente vai provavelmente treinar um pouco numa rua tranquila. Eu queria muito filmar, mas eu não posso, né? Porque eu tô aprendendo o negócio e eu levar o celular não faz sentido. Me desejem sorte, eu tô confiante que eu não vou cair, que vai dar tudo certo e que vai ser facinho. Vou lá. Olha, esses são os carros da autoescola. Poxa. Mercedes. Na minha época foi Uno mesmo. Tô esperando minha vez. Aí eu posso mexer aqui, hein? Legal, eu nunca tinha filmado. Olha aí, o Sérgio sabe conduzir, ó. Imagina, mexe sozinho. Vá, esse carro é Tesla, hein? Olha aí como é o Tesla. Melhor que o Tesla. Ele vai sozinho. Ali, tudo que ele faz ali, ó, faz aqui. Adorei. Terminei minha aula. Olha aí, minha mão tremendo. Essa é a moto que eu quase morri. 700 cilindradas. Que o Sérgio ali, ó, mandou acelerar e quase que eu morro. Aqui, tô viva. Tremendo um bocado, mas é isso. Vamos pra próxima. Ai, meu Deus, minha mão tá tremendo. Galera, surreal. Eu pensei que a gente ia pra uma rua tranquila. Eu ia com ele na moto, né? E aí a gente ia ficar lá fazendo como foi na primeira vez. A gente foi pra uma rua tranquila e aí a gente ficou dando voltinhas, né? Pra você sentir, pra que eu sentisse a aceleração e tudo. Olha, vocês viram que a moto tem 700 cilindradas? 700 cilindradas? Ela é muito rápida. Só um toquinho assim, ela quer voar. Então, a gente não foi fazer esse trajeto que eu imaginei que a gente faria. A gente também não fez o trajeto habitual que a gente fazia. Teve um momento que a gente já foi direto pra cidade. A gente parou no semáforo e eu fui sair normalmente com a primeira aí vai sair e eu morri a moto. E aí depois eu fui tentar de novo, ela foi muito rápido, eu me assustei e puxei pro lado e ela começou a cair, aí ele começou a falar no negócio aqui no ouvido. Segura, eu fui caindo pro lado, minhas pernas, pá, segurei a moto e comecei a ficar nervosa. Aí meu coração começou a acelerar, eu comecei a me tremer. Consegui sair do semáforo, encostei mais na frente, ele, vamos sair de novo. E ele lá dentro do carro, na tranquilidade, e eu aqui chorando, comecei a chorar, porque eu choro mesmo. Eu fiquei, não, agora não, espera aí um pouquinho pra me recompor. Porque eu pensei, agora eu vou morrer, porque foi um susto, sabe? Ela fez assim, aí eu assustei, morri com a moto, né? Estanquei a moto, vou mudar, morri não, porque eu não quero morrer. Aí
Continuei, saí, fui devagarzinho, comecei a ficar assim, balançando a cabeça. Aí eu acho que ele percebeu, me mandou sair na direita pra pista, sabe? Pista de viajar, estrada. E aí eu simplesmente cheguei a 70 na moto. 70. Enquanto isso eu gritava no caminho. A minha viseira tava aberta, eu tava com esse óculos. A minha viseira tava aberta, eu não conseguia fechar porque eu tinha que tirar a mão e eu com medo de coisa, e a moto a 70. Burra eu, porque eu devia ter fechado a viseira. É porque os outros dias a gente tava fazendo, eu não passava de 40, tava indo assim de boa. Quando era 40 eu já ficava, eita, eu tô a 40. E uns negocinhos fazendo assim, batendo em mim. Graças a Deus eu tava com óculos pra não entrar no meu olho. Ou seja, baixa a viseira. Lá vem caminhão. Talvez ele tenha mandado eu ir pra estrada pra sentir como é legal o vento, como você se sente poderoso. Mas eu não tinha domínio naquela moto e eu tava com medo de ir direto no muro ou no caminhão. Amanhã tem de novo. E aí tamo aí. Foi isso tudo que aconteceu. Agora eu vou pra casa pra contar tudo pra Mintas, porque ele não sabe nada disso. Deve estar lá, entretido com as coisas dele. Alguém pode achar que isso é demais, que é too much. Mas, gente, eu sou uma pessoa bem medrosa mesmo. Com coisas que eu tenho domínio, eu vou lá, meto a cara, sabe? Mas é uma aventura, né? Isso aí que eu tô fazendo. Uma moto ela é rápida, galera. Eu tô falando que ela é rápida. Eu dei um toquinho assim, ela queria voar comigo pra trás. Quer dizer, pra frente e eu pra trás, né? Ela queria ir sozinha e me deixar pra trás. Eu vou conseguir dominar esse cavalo. Você vai ver. Pronto. Esse foi o meu depoimento de hoje. Até a próxima.